pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um dos vídeos para a gente aí refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa realidade e sobre o nosso processo de desenvolvimento. Mas dessa vez a gente vai falar sobre o poder da nossa mente. E para isso eu vou começar com algumas perguntinhas para vocês para que a gente possa refletir sobre isso. Será que a nossa realidade, a nossa vida, ela já é toda pré-determinada? Ela já é toda pré-estabelecida? A gente tem um destino e não pode mudar ele de forma alguma? Será que a gente pode influenciar através dos nossos pensamentos na nossa realidade, nas coisas que acontecem com a gente e acontecem ao nosso redor? Será que a nossa mente e o universo são uma coisa só? Bom, eu trouxe hoje a visão de alguns autores para que a gente possa começar a falar sobre esse tema. Vem comigo para a gente entender isso um pouquinho mais. Eu vou iniciar falando sobre um vídeo do Dr. Carlos Alberto Ferrari. Nos comentários vai ter a referência de todos os autores que eu trouxe aqui, tá, pessoal, nesse vídeo. Ele estava nesse vídeo que eu assisti, de mais ou menos uns 20, 30 minutos, falando sobre física quântica. E ele acabou da mecânica quântica, física quântica. E ele acabou falando sobre a consciência. E ele comentou que não existe mais fronteira, quando a gente fala da consciência, não existe mais fronteira entre o mundo visível e o mundo invisível. Isso faz parte de uma consciência maior. E exatamente por causa disso, a nossa consciência sofre influência de uma consciência cósmica, de uma consciência muito maior. E em razão disso, a gente consegue, pelo direcionamento correto, interferir na realidade que se apresenta pra gente. Nesse mesmo vídeo, e se vocês procurarem inclusive outras referências sobre esse fato que eu vou comentar aqui com vocês, vocês conseguem encontrar isso, tá? Então não é só esse doutor que comentou sobre isso, mas nesse mesmo vídeo ele fala sobre uma conversa, ou enfim, algumas conversas na verdade, que Carl Jung, que é um famoso psicólogo, teve com Wolfgang Pauli, que é um físico. E esse físico, ele estava estudando a mecânica quântica, a física quântica, qual a influência que ela tinha sobre determinado ponto. E quando os dois começaram a conversar, Jung entendeu que muita coisa podia ser explicado, podia ajudar a ele explicar a teoria que ele criou da sincronicidade. Essa teoria, ela fala que as tais coincidências que a gente comenta por aí, elas não são simples coincidências, elas são fruto de uma conexão mental. Então tudo tem causa e efeito. Então por isso eles inclusive escreveram alguns materiais juntos para tentar justificar essa teoria da sincronicidade de Carl Jung. Outro autor que fala também sobre essa questão da mente é o Dr. Pedro Antônio Grisa. No seu livro Liberte o Seu Poder Extra, ele fala um pouco sobre a subdivisão da nossa mente entre mente consciente e subconsciente. E ele fala que o nosso subconsciente interfere diretamente na nossa realidade. E esse subconsciente, ele já é pré-programado. Ele já vem com algumas programações mentais com base na nossa vida uterina, com base na nossa infância, com base em algumas vivências que a gente teve, com base em alguns treinamentos que a gente nem percebeu, como por exemplo o fato de andar, o fato de dirigir. Então são coisas que já estão automaticamente na nossa mente, no subconsciente, que a gente faz, obviamente, de forma automática. E por isso a gente consegue, esse subconsciente, ele cria a nossa realidade. Só que, como ele não faz juízo de valor, se uma coisa é certa ou é errada, ele simplesmente faz o que está programado para fazer, ele realmente realiza, sem saber se aquilo que a gente vai vivenciar ou que a gente está vivenciando, ou aquela realidade que vai ser trazida para a gente, vai ser boa ou vai ser ruim para nós. Mas o ponto principal de Grisa é que ele comenta que o consciente, que é o nosso lado racional, ele consegue ajudar o subconsciente nessa reprogramação mental,
para que a gente possa não ser dominado pelo destino. Ainda o autor David Medina, que é escritor do livro Os Segredos Mágicos de Sua Mente, sim pessoal, eu anotei para não esquecer a frase que eu vou dizer agora, então não se preocupem, mas no livro Os Segredos Mágicos de Sua Mente, ele traz a seguinte afirmação: a imaginação pode produzir reações positivas ou negativas em nível fisiológico, assim precisamos usá-la a nosso favor. Entendem, gente, por que eu quero, em que ponto que eu quero chegar, aonde que eu quero chegar com esses autores e com essas afirmações e com esses estudos? Eu quero dizer que a gente pode sim mudar a realidade que está sendo trazida para a gente. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, quando a gente falava de coach, que a gente tinha que ter uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade mais aberta, uma mentalidade de foco na solução. Aqui também a gente tem que ter uma mentalidade mais aberta para ter a consciência de que a gente pode sim interferir nas coisas que a gente vai vivenciar. Se você não acredita que é pelo poder da mente, acredite que é pelo poder da sua realização, de você querer buscar, de você querer fazer, de você querer conquistar determinadas coisas. Afinal, tudo que a gente dá foco, a gente realmente consegue. E o foco, ele age aqui, age dentro da nossa mente. Então a gente precisa ter um pensamento positivo, um pensamento otimista, para que a gente consiga realmente transformar a vida da forma com que a gente quer, com que a gente deseja, com que a gente acredita. E para finalizar o vídeo, eu vou trazer uma frase de Henry Ford que vai explicar para umas pessoas um pouquinho mais céticas aí o que eu estou falando. Se você pensa que você pode, ou se você pensa que você não pode, de qualquer forma, você está certo. Então é com essa frase que eu quero fechar o vídeo de hoje. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai explorar um pouquinho mais o poder da nossa mente. Até mais, pessoal!